o Apocalipse. E nós sabemos também que muitos cantores famosos, que têm um poder na mídia muito grande, estão vindo, para o Rio de Janeiro, São Paulo, estão abrindo portais espirituais, demoníacos, para o inferno, os portais do inferno ser abertos para que haja destruição em massa na terra, e também o preparamento também do anticristo. Vocês não têm ideia quanto o sangue de crianças inocentes que desaparece, que as pessoas dizem, a criança desapareceu, assim? E estão sendo sacrificadas. Ou nos Estados Unidos existe lá um túnel que foi descoberto com centenas e centenas de sapatinhos de criancinhas, que foi crianças desaparecidas para fazer sacrifícios humanos para Satanás. Então a gente vê a situação, irmão, que está a sociedade cada dia mais se entregando às trevas. Há uma dificuldade muito grande. O som está estranho, está com um eco. A gente está vendo a dificuldade, irmão, para as pessoas buscar a Deus. Isso eu estou falando do próprio povo de Deus. A gente está vendo aí que cada dia que passa, as próprias igrejas estão levando as coisas por brincadeira. Coisa séria, mas levam por brincadeira. Pensa que Satanás é brincadeira. Então Deus, Ele tem levantado ministérios sérios para tentar salvar um povo que quer as coisas sérias. Mas o povo de Deus, cada dia que passa, estão brincando com Deus. E aí as pessoas não levam a sério as coisas de Deus, e aí depois toma desacerto. Por quê? Porque o diabo, ele não vai perder a oportunidade de arrebentar com a tua ou com a minha vida. Ninguém pode ver o invisível. Ninguém pode tocar numa coisa que você não vê. E o diabo, ele é invisível. Ele trabalha onde você não vê. Ele age onde você não vê. Então saiba de uma coisa, que o seu inimigo e adversário número 1 é Satanás. Então ele vai tentar, daqui para Jesus voltar, tentar matar a sua fé, te desviar, colocar frieza em você, tentar fazer você desistir da fé. Está entendendo? Colocar frieza espiritual, desânimo espiritual. E a igreja, ela tem que levar as coisas sérias, irmão. Quais são as armas de Satanás? Primeiro passo, o pecado. Ele só pode tocar em vocês no início se for pelo pecado. Sim ou não? Então, se ele conseguir fazer nós pecar, se ele conseguir fazer nós entrar por caminhos errados, então ele passa a eles ter um certo direito em sua vida. Porque a partir do momento que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, vai só mais um pouquinho, velho. A partir do momento que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, o diabo não consegue mais tocar em você. Porque quando o sangue de Jesus, ele lava a tua vida espiritual, Satanás, ele não pode mais acusar você de coisa alguma, ainda que você for a pessoa mais mal da terra. Mas se o sangue do Cordeiro te lavar, Satanás não tem mais acesso à sua vida mais. Ele tem acesso enquanto não te lava, mas depois que te lava, o diabo não pode mais tocar em você. Então por isso que o Espírito Santo, Jesus falou para os seus discípulos, que quando o Espírito do Senhor viesse sobre eles, daria a eles, primeiro passo, eles tinham que ser primeiramente libertos. Você vê que quando Jesus chamou os seus discípulos, nenhum deles ainda era liberto. Ele estava em processo de libertação. É caso de Pedro, quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, quando tu se converteres, olha só, quando tu se converteres, então Pedro não era convertido. Tu fortalecerás tanto a ti como os teus irmãos. Então veja só. Agora veja, Pedro comigo com Jesus, andava com Jesus, tinha uma vida particular com Jesus, mas Pedro ainda não era liberto. Então o processo de libertação de uma pessoa, cabe à própria pessoa acelerar ela ou diminuí-la. Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós tomar uma direção. Se nós queremos se libertar
libertar ou se nós queremos ficar presos. Então Deus ele não proíbe qualquer atitude sua, porque Deus ele não quer que ninguém adore a Ele por força, tem que ser por amor. Então, mas a partir do momento que os apóstolos foram libertos e que o Espírito do Senhor desceu sobre eles, aí a Bíblia diz que eles receberam poder e autoridade, porque eles não tinham. Agora sobre quem? Sobre os demônios, sobre as doenças, né? Sobre escorpiões, serpentes. Então você veja que há um preparamento espiritual, tanto para quem é da feitiçaria, porque você tem que ser pai de santo, mãe de santo, para se tornar uma mãe de santo poderosa no mundo espiritual deles, né? E que se tornar um pai de santo poderoso no mundo espiritual, então eles têm que se trancar em quarto, eles têm que beber sangue de gente, têm que beber sangue de porco, eles têm que sair da luz, têm que ficar trancado dentro de um quarto ali para o poder, o corpo ficar tenebroso, totalmente tenebroso, para poder receber poder e mais demônios sobre o corpo deles. E nós é diferente. Nós, para se santificar e para receber o poder do Espírito Santo, você tem que se afastar totalmente das trevas, vir para a luz, que é a palavra, para que você receba também a unção renovada do Espírito Santo. Então, da mesma sorte que Satanás ele trabalha nas trevas, nós trabalhamos também na luz. Por isso que nós temos campanha de jejum, nós temos vigílias, nós temos consagrações, orações. Por quê? Que é para nós se limpar, que é para nós se purificar, para que nós se neutralize dos ataques espirituais de feitiçaria. Uma vez um pai de santo, ele foi fazer um trabalho para mim, eu fui no centro de Macumba deles lá, consegui fechar 5% já em Jericó. E aí o pai de santo pediu ajuda. Era um senhor de idade, já alto, careca. Eu não vou dizer o nome dele para não expor. E aí ele pediu ajuda. E aí o pai de santo, comecei a ajudar, ele manifestou a fé no centro, ele jogou um baldão de macumba em cima dele, correu para me pegar, não pôde. Aí ele disse, olha, eu vou fazer um trabalho para te matar. Isso numa quinta-feira, ele falou que ia fazer um trabalho para me matar. Aí eu disse, ok, tudo bem. Vamos ver qual é o Deus que tem mais poder. E aí, quando foi na quinta-feira, no mesmo dia da ameaça do demônio, eu dobrei o meu joelho e pedi para que o Senhor colocasse um anjo com espada de fogo no momento do trabalho que fosse fazer para mim. No dia que, na quinta-feira, quando chegou o dia da quinta-feira, que o pai de santo lá, que ele tinha determinado, o trabalho que ele fez para mim voltou para ele. Ficou todo encriquiado, a família correu lá em casa e chamar o genro, a filha. E aí o Espírito Santo falou para mim, não vá, porque da cama ele não se levanta mais. Porque ele não afrontou a você, ele afrontou o Espírito Santo. E aí quando a família chegou, eu falei, olha, me desculpa, mas eu não vou não, porque o seu pai afrontou o Espírito Santo e Deus disse que eu não fosse, porque da cama ele não vai se levantar mais. Que é isso? Ela que chora, eu digo, olha, ela afrontou a Deus. E aí, quando foi, se eu não estou enganado, 4, 5 dias, tinham levado ele lá para o hospital, e aí veio a notícia que ele tinha falecido, o diabo tinha levado ele para o inferno. Então, o que eu falo para vocês, irmãos, o que eu falo para vocês, outra vez eu tive um sonho, e esse sonho, uma mãe de santo, ela chegava com um quadradinho desse tamanho, cheio de pato lá dentro, e aí esse demônio me visitou à noite, que era o demônio dela, só que veio da aparência dela, esse espírito malvado. E aí ela chegava para mim e dizia, olha, eu tenho um presente para te dar. Eu digo, então me dê. Quando ela colocava a caixa na minha mão, eu abria a caixa, aí eu dizia, é você, né, minha já? Aí ela disse, como é que você sabe que sou eu? Aí ela jogava um produto em cima de mim, um líquido. Quando ela jogava aquela caixa com líquido em cima de mim, aí ela ficava observando se fazia algum efeito. E ela dizia, mas por que não está fazendo efeito em você? Por que não está causando nada em você? Aí eu disse, porque o que está em mim é muito mais forte do que está em você. Diga glória a Deus. Eu não bati a mão, se ela caía por terra, irmão.
Quando foi com os 5 dias, se eu não estou enganado, diga quem chegou lá no salão. A mesma macumbeira com os colares. Ela chegou lá, na hora que ela entrou lá dentro, no quintal, não estava aqui. Na hora que ela entrou lá dentro, ela começou a se tremer todinha, ficar em choque. E aí ela pediu ajuda, disse: pastor, me ajuda a sair dessa. Eu disse: você quer sair mesmo dessa aí? Eu quero. Agora você vai ter que me entregar os colares, você vai ter que me entregar tudo. E aí eu levei, irmão, era tanta porqueira, era Zé Pilintra, era um monte de quadro de todo tipo. Panela velha, faca, era livros, era bebida, era faca, era colares, todo tipo que você pensar. A única coisa, ela endureceu para não me entregar no dia que eu fui buscar no carro, foi o colar do pescoço dela. Ela endureceu, ficou dura, arranquei do pescoço. Levei, quebrei, ela foi. A filha dela jogou sangue para fora. Entendeu? A filha dela, porque tanto ela trabalhava com Iemanjá como a filha trabalhava com Pombogira. Agora, vida destruída, irmão. Vida destruída, perturbada. Toda pessoa que mexe com feitiçaria, toda pessoa que dá sua vida para Satanás, que mexe com o ocultismo, é vida destruída. Eu digo a vocês porque eu já fui de centro de macumba também, e eu batia o tambor naquela miséria. Em São Paulo, eu batia o tambor nos piores centros de feitiçaria de São Paulo, enganado, fui levado pelo tio meu enganado, e me levaram para lá para bater tambor. E eu passei muito tempo lá batendo tambor naquela miséria. Estava me preparando até para ser pai de santo também. E aí o Espírito Santo mandou eu rasgar os livros, mandou eu corar os colares. Eu corei tudo aquilo, rasguei. Com poucos dias convidado para ir para a igreja. Eu aceitei a Jesus faz 25 anos que eu estou servindo ao Senhor Jesus. E Deus me levantou para destruir sempre macumba. Deus me levantou para destruir sempre macumba. Deus me levantou para botar demônio por terra. Deus me tirou do centro de macumba justamente para trabalhar com libertação. E eu afronto qualquer demônio que tentar entrar nesse lugar aqui, para fora desse ministério aqui. Então o que eu falo para vocês é o seguinte, irmão: leve as coisas sérias. O diabo vai tentar, escuta o que eu estou dizendo, o diabo vai tentar atingir os casamentos. Ele vai atacar esse final de ano para o próximo ano. Ele vai atacar os casais com força. Ele vai atacar depressão. Ele vai atacar com depressão. Agora, todas as pessoas que guardarem a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus vos livrará da tentação que vem com os últimos dias. Então guarde a palavra, não brinque com ela, não brinque de ser crente, não brinque de amar a Deus. Daqui para frente nós estamos em guerra travada com as trevas. E aí, irmão, no mundo espiritual não tem conversa. Ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou é de cima ou é de baixo. É uma escolha de cada pessoa. Mas o mundo espiritual não é brincadeira. Não é. Teve outro centro de feitiçaria que Deus me usou para libertar 3, era um jovem e 2 jovens. Estavam sendo preparados para ser mãe de santo e pai de santo. Na época, esse centro de feitiçaria era até da irmã do Wilson da farmácia. Dizendo: olha. E aí eu entrei em batalha espiritual contra esse centro de feitiçaria. Ela mandou um recado para mim dizendo que não ia dar certo para mim. Eu digo: manda de lá para cá,